Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de anatomia, né? Para quem me acompanha, essa aqui é uma aula inicial, tá? De anatomia, como se a gente estivesse no início mesmo de um módulo de anatomia. Antes de começar, quero pedir para vocês curtirem, comentarem, deixem o seu like, né? O dislike não precisa deixar. E se inscrevam no canal. A gente vai estar sempre postando aulas de uma forma mais simplificada, tentando traduzir o máximo possível, tá? Para vocês que são alunos acadêmicos. Alguns termos, algumas matérias, né? Algumas áreas que são mais difíceis. Bom, vamos começar. O que a gente vai ver ao longo desse módulo todo, tá? São todos os sistemas, desde o sistema esquelético, passando pelo muscular, circulatório, respiratório, digestório, urinário, reprodutor feminino e masculino, endócrino, sensorial, nervoso. Mas para isso, a gente vai começar com aquela unidade menor do corpo humano, que é a nossa célula. Então, para isso, a gente vai fazer uma revisãozinha rápida de citologia e histologia, um pouquinho de localização anatômica e a gente entra direto nos sistemas, tá? Bom, a anatomia, como qualquer ciência, ela tem a sua história, tá? Então, ela, desde muito tempo, ela foi envolvida em muito mistério, em muitas questões éticas, né? Abrir um corpo em determinada época, em determinados séculos, era uma coisa que partia desde bruxarias até imaginava-se que seria uma violação desse corpo. Tá? Tem muitas culturas que querem que o corpo esteja completamente íntegro para que ele chegue do outro lado, né? E eles têm crenças religiosas envolvidas. Então, uma coisa que sempre foi envolta em muito mistério. E existem dois pensadores, né, que é Herófilo e Erasístrato, que viveram no século II a.C., é deles dois os primeiros registros. Vejam bem, a gente fala em registros, ou seja, eles abriram e deixaram registrados o que viram. Porque claro que óbvio que pode ser que outras pessoas tenham tido a curiosidade de abrir o corpo para saber o que ela tinha lá, mas eles não registraram. Então, a gente é o que a gente registra, né? Então, os primeiros registros de dissecção é a abertura desse corpo, né? Você abri-lo para quê? Para examiná-lo, tá? Nos seres humanos se deu em Alexandria e foi através desses dois filósofos, né, pensadores, Herófilo e Erasístrato. Depois, com o tempo, a gente sabe que nessa época, se vocês lembrarem um pouquinho da história, vocês vão lembrar que a Igreja Católica, né, não tenho nada contra, pelo amor de Deus, é só a história, tá? Então, a Igreja Católica, ela sempre teve, o clero, né, sempre teve junto com a monarquia e sempre exerceu uma influência, uma intervenção realmente decisiva, definitiva nos reinados, tá? E por isso, por motivos éticos e religiosos, né, que segundo a Igreja da época, foi proibida a dissecção, né, nos seres humanos. E em Itália, um homem chamado Galeno, né, ele continuou a dissecção, só que ele continuou a praticar em animais, que era o que era permitido pela igreja. Tá? No século V, até 700 anos depois, foi proibido todo e qualquer estudo anatômico pelo clero, pela igreja, como eu já disse para vocês. Então, esses 700 anos foram 700 anos de perda, realmente uma perda irreparável, perda de aprendizado, de crescimento. Né? Então, é um tempo que não se volta mais. Tá? Poderíamos estar bem à frente do nosso tempo, mas infelizmente não foi possível e se estagnou realmente o conhecimento sobre a anatomia e, consequentemente, óbvio, a partir do momento que você conhece o órgão, você começa a desenvolver condições de cura de várias inúmeras doenças, tá?
Então, foi isso, né? Nesse século V, até 700 anos depois, a gente teve 1400 e alguma coisa, né? Então, a gente teve 700 anos aí de desaceleração desse conhecimento. E a primeira universidade que a gente tem registrado também, né? A Universidade de Medicina em Salerno, na Itália. A primeira universidade de medicina aconteceu em Salerno, na Itália. E aí, a partir do momento em que houve que se abriu e que entrou em funcionamento essa universidade, houve a legalização da dissecção, das práticas de dissecção, mas dentro das universidades. Ou dentro dessa universidade, né, e de outras que vieram posteriormente, tá? Nessa época, pouco se sabia sobre a conservação dos corpos, à exceção, óbvio, de alguns povos, né? A gente sabe que os egípcios são povos que têm desde sempre um grande conhecimento em conservação do corpo, até pela parte religiosa, que eles acreditam que você entra, né, nos portais após a morte e você precisa ter esse corpo íntegro. Tanto é que quando se encontra as múmias atualmente, vocês encontram elas num estado de conservação extraordinário. E nessa época também houve um grande crescimento da medicina, óbvio, né? A partir do conhecimento, houve um grande conhecimento, um crescimento desse conhecimento. E aqui vocês podem ver, nessa fotozinha aqui, que a dissecção, ela acontecia aqui, assim, o óbito, né? A pessoa que foi a óbito, tá? E você vê que nessa época não havia nenhum medo, nem cuidado com a parte das mãos, nem com que contaminação esse paciente teria, nem nenhuma proteção também em relação a rosto, secreções, nada, tá? E aí a gente começa a entrar na história um cara que a gente conhece muito por causa de pintura, que se chama Leonardo da Vinci. Então, Da Vinci, ele tem uma história da pintura, óbvio, né? Pintou vários quadros e também capelas, né? Abóbadas, e extremamente famoso na história, tá? Mas, por incrível que pareça, ele além de ser um gênio, porque Leonardo da Vinci é um gênio, né? Se vocês puderem assistir, tem inclusive uma série dele que se chama Da Vinci. Então conta toda a história dele, é extraordinariamente genial ele, tá? Sendo bem, usando de hipérboles, né? E ele foi um exímio conhecedor de técnicas de dissecção, porque além da própria dissecção, ele ainda desenhou esses órgãos, né? Desenhava esses órgãos e em 1443 deu origem ao primeiro livro Atlas de anatomia, que se chama De Humani Corporis Fabrica, tá? Aqui já no século XVI aqui. No final do século XVII, a partir dos desenhos de Da Vinci, foram produzidas peças anatômicas. E aí foi aberto o Museu de Anatomia e essas peças ficaram expostas. Eles produziam as peças, esculturas das peças, através do desenho de Da Vinci. E atualmente, óbvio, essa disciplina de anatomia, ela é obrigatória em todos os cursos da área da saúde. Tanto faz ser nível superior como nível médio. E também ela é ministrada não só na medicina e na enfermagem, mas também na biomedicina, inclusive na educação física, nutrição, em todos os cursos da área da saúde, ela é uma disciplina obrigatória pelo Ministério da Educação. Aqui tem um linkzinho de um vídeo que eu vou depois deixar na descrição, tá? E que se vocês quiserem olhar, conta melhor a história da anatomia, tá? Os meus alunos que estão tendo aula online, é obrigatório ver, né? Porque a gente tem uma atividade a respeito disso. E para começar, a gente vai ter uma noçãozinha sobre revisar, né? Aquelas aulinhas de ciência, de biologia, tá? Então, a gente vai ter umas noções gerais agora, vamos resgatar algumas noções de citologia e histologia. E aí, para isso, a gente vai ver alguns termos, algumas palavras, e o que elas significam, para que vocês possam compreender melhor
outros sistemas, tá? Então, a anatomia, esse termo aqui, anatomia, ela vem do grego. Ela significa cortar em pedaços ou dissecar, tá? Então, essa é a anatomia. E ela estuda microscopicamente as diferentes partes do corpo, tanto animal como vegetal, porque nós temos a anatomia animal e nós temos a anatomia vegetal. Os vegetais, como seres vivos, têm a sua anatomia também, tá? A fisiologia é uma disciplina parceira da anatomia, tá? Então, ela estuda as funções físicas e químicas do corpo. Por exemplo, a anatomia, ela descreve o órgão, por exemplo, o fígado, tá? Então, ela descreve esse órgão. E a fisiologia vem logo após a anatomia, que vai estudar as funções desse órgão, para que ele serve, do que ele é composto, tá? Como é que ele funciona, tá? Então, a fisiologia, ela estuda as funções, F de funções, físio, tá? Então, anatomia significa cortar pedaços, dissecar, e a fisiologia vai ensinar esse órgão, tá? Que você vai estudar. E aqui, cada célulazinha, então a gente tem aqui, ó, vamos supor, vou desenhar aqui. Aqui tem uma célula, tá? Aí tem o núcleo da célula. Aí aqui tem os vários compostos das células, tá? Os ácidos nucleicos, a mitocôndria, tá? Aqui eu tenho uma célula, né? Se eu juntar várias células dessa, desenhar mais uma aqui, aí eu tenho núcleo, aí tenho mais umas coisinhas aqui, mais umas coisinhas. Eu tô desenhando ela redondinha, mas a gente vai ver que a célula tem várias formas, tá? Aqui, falei pra vocês, né, que vocês têm uma professora extremamente desenhista. Eu sou praticamente o Da Vinci de saia, né, porque realmente é extraordinária a minha capacidade de desenho. Tá, mas o importante é vocês compreenderem. Então, isso aqui é a célula, é a menor unidade funcional, ou seja, ela é a que funciona, é onde acontece o funcionamento, né, do nosso corpo, tá? Quando eu tenho um agrupamento de células, várias células juntas, eu vou formar um tecido. Vários tecidos juntos, eles formam um órgão. Vários órgãos juntos, eles vão formar um sistema. E vários sistemas juntos vai formar o organismo, que é o homem, como você o vê, tá? O homem como ele é visto. Então, se eu tiver a célula, eu tenho aqui, se elas tiverem várias células juntas, por exemplo, eu tenho uma célula do músculo, mas se eu juntar várias células do músculo, que a gente vai ver que ela tem um outro formatozinho, mais compridinha, se eu pegar várias células do músculo, eu vou formar o músculo em si, tá? E vários tecidos vai formar o órgão, o coração, por exemplo, que é um formado de músculo, tá? E se eu juntar o coração mais os vasos sanguíneos, eu vou ter um sistema, que é o sistema cardiovascular. E se eu juntar todos os sistemas, o sistema ósseo, cardiovascular, nervoso, hematológico, por aí todos os sistemas, eu vou ter, vamos estudar cada uma dessas. Tá? Organismo em si. O que é a célula? É a unidade básica, é a que forma o ser vivo, é a menor unidade. Então, nós viemos de uma célula. Tá? Então, é a menor porção estrutural, de estrutura e funcional do ser vivo. Aqui tudo acontece, as trocas, tá? De gases, trocas de elementos químicos, respiração celular, tudo ocorre na célula, tá? Na maioria dos casos, a maioria das células só podem ser observadas por microscópio, ou seja, elas não podem ser vistas a olho nu, tá? Elas possuem formas variadas, conforme eu falei para vocês, tá? Então, elas têm diversas formas. A gente vai ver que, por exemplo, a célula do sangue tem uma forma, a célula muscular tem outra forma, tá? A célula da pele tem outra forma e assim, tá? Essa daqui é a estrutura da célula. Ela é formada por uma membrana plasmática semipermeável, né? Que permite a passagem, tem poros. Tá? Aí ela tem um núcleo na sua região central, tem o complexo de Golgi, tem as mitocôndrias, tá? Tem o citoplasma, que é o líquido que ela fica aqui dentro, tem o retículo endoplasmático, os ribossomos, então ela tem inúmeras estruturas, cada estrutura dessa tem uma função.
Aqui também tem um outro vídeo que eu também vou deixar no link embaixo, tá? E vocês vão poder ver, assistir, né? Toda essa parte da célula é bem interessante, porque, nossa, uma delícia assistir esse vídeo. E também eu vou para os meus alunos, né? Eu quero que vocês façam lá o resumozinho que a gente vai pedir lá na nossa plataforma. Que é a estrutura da célula. Esse daqui é o microscópio, tá? O microscópio, que é o que a gente encontra, né? Existem outros mais modernos, claro, né? Então, ele tem a parte dos olhos, né? Oculares, tem o revólverzinho, tem a parte de platina que você coloca lá para examinar. Então, por exemplo, coletou uma gotinha do seu sangue, botou aqui nessa plaquetinha de vidro, né? Nessa lâminazinha, colocou aqui a cada focozinho desse, ele tem um aumento, tá vendo? Ela a capacidade de aumentar zilhões de vezes isso. E aí você pode estudar e ver o que contém dentro do seu sangue. É bastante uma das principais descobertas do mundo, né? Aqui, ó, é a célula vista através do microscópio. Ó, que legal. Ela é uma redondinha, como eu desenhei ali para vocês, tá? Aqui o núcleozinho, tá vendo? O citoplasma, a membrana plasmática. Tá? E aqui a forma das células, ó. A célula do sangue, ela é redondinha, tá vendo? As células da superfície da pele, ó, como elas são achatadas, tá vendo aqui? As células ósseas, ó, como elas são. As células musculares cardíacas, do músculo do coração, as musculares esqueléticas, as células de músculo liso, como por exemplo a bexiga, o neurônio, que é a nossa célula nervosa, que eu acho ele extraordinário, um dos mais bonitinhos. Aqui a célula da pele, novamente, né, que são as epiteliais. Então, você tá vendo que cada uma delas tem uma forma diferente. E naquele videozinho que eu falei, que vocês vão assistir, tá? Formas direitinho, tá? O tecido é um conjunto de células, né, que vai juntar, se eu juntar várias células do tecido epitelial, eu vou ter a pele, várias células musculares, eu vou ter o tecido muscular e assim sucessivamente. Os 4 tecidos básicos dos animais e que formam outros tecidos é o tecido epitelial, tecido muscular. Desse epitelial do muscular tem vários tipos, subtipos. O tecido conjuntivo e o tecido nervoso, tá? O tecido epitelial, ele tem a função de proteção, que é a pele, né? Tem função de proteção, de absorção e reveste o corpo, formando a epiderme. Tá? Essa pele, ela reveste outros órgãos também, como o estômago, o intestino, formam as glândulas, tá? E aqui, qual é a função da pele? Qual é a função desse tecido epitelial? Então, é importante vocês entenderem que essa pele que eu tenho por fora do meu corpo, que recobre o meu corpo todo, é claro que ela é de um tecido mais resistente, mas a pele que reveste internamente meu corpo é a mucosa, é uma pelezinha também. Se você quiser ter uma ideia do que é a mucosa, olha como é a consistência da sua bochecha, de dentro da sua boca, assim é a mesma coisa por dentro. Tá? Então, ela nos dá a sensação, ela nos dá a sensação, né, térmica, ela nos dá proteção, ela protege contra a entrada de micro-organismos, tá? Ela estimula a secreção, por exemplo, no estômago, tá? Ela filtra também nos rins, ela faz as trocas gasosas, por exemplo, os capilares lá nos alvéolos, tá? Ela protege, ela realiza a absorção lá no intestino, faz as trocas gasosas no pulmão, relacionadas ao movimento, né, ciliares lá na traqueia. Então, a pele, ela tem inúmeras, tecido epitelial, ele tem inúmeras funções no nosso organismo, tá? O tecido conjuntivo, ele tem a função de preencher espaços entre os ossos, entre os tecidos, entre os tendões, é aquilo que fica por fora, tá? Então, o que dá sustentação ao tecido conjuntivo, tá? Propriamente dito, tá aqui ele denso, né? O frouxo, o tecido adiposo, que é de gordura, tá? Ok? E o tecido muscular, que é constituído por células que têm a capacidade de se contrair, são bastante elásticas, tá? Então, ele pode ser liso ou estriados, conter estrias. Aqui tá vendo o estriadozinho cardíaco, que fica no coração.
o liso, que fica lá na bexiga, por exemplo, em outros lugares também, o estriado esquelético, tá, ó, aqui o liso do pulmão também, tá, estriado esquelético na parte do óssea, tá, estriado cardíaco na parte do coração, tá bom? A partir dessa posição anatômica, tá, eu vou falar sobre o movimento humano, tá? Então, a partir dessa posição, esse movimento acontece numa superfície plana ou então num eixo. Então, ele é capaz de ir para frente, para trás ou então de rodar, de girar da maneira como você gira um movimento. E aí você vai entender que são os planos, tá? Então, eu tenho, desculpa, o plano sagital, o plano horizontal e o plano frontal. Bom vocês entenderem que isso aqui é meio uma coisa 3D, sabe? Que você vai observar e ele é feito para que seja estudado, né? Então, quando eu corto, por exemplo, eu corto esse homem aqui, ó, tá vendo? Eu corto ele no meio, eu gero dois lados dele na região horizontal, né? Então, desculpa, na região horizontal, na região sagital, então eu tenho o plano sagital, que é esse que corta aqui, ó, esse homem bem aqui, nesse meio, tá vendo? Ele cortadinho aqui, eu divido ele em dois lados. Então, eu tenho esse plano sagital, tá? O plano transverso é esse que eu corto na cintura dele. Esse aqui é o plano transverso, tá? Que também é conhecido como plano horizontal, tá? Esse plano sagital, ele é antero-posterior, né, da frente e das costas. E esse aqui é o frontal. Além disso, eu tenho as linhas, tá? As linhas que dividem o corpo, tá? Tenho a linha média external, que é essa azulzinha, as linhas externais, que são pares, né? Essa daqui, a linha média external divide realmente, né? Então, o corpo humano são linhas, importante que vocês saibam que são linhas imaginárias, tá? Aqui a verdinha é a paraesternal, bem no meio da clavícula, e lá no final, quase chegando no final da clavícula, é o plano médio clavicular, que ajuda a eu localizar, por exemplo, tem uma tumoração localizada na linha média external anterior, superior do tórax, taranã, taranã, entendeu? Então, é mais uma localização. E a gente tem alguns termos, e aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a enfermagem, ela realmente precisa e é utilizada, é bastante utilizada na enfermagem, tá? Então, a gente utiliza bastante a parte superior, esses termos, né? Próxima à cabeça, parte inferior afastado da cabeça, que é a parte das pernas, a parte anterior à parte da frente, que é também conhecida como a parte ventral, a parte posterior, que é a parte de trás, que também é conhecida como dorsal. Próxima à linha média do corpo, eu digo medial, próxima àquela linha do meio. Afastado da linha média, lateral, né? Lateral, decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo. Proximal, próximo ao tronco, e distal, afastado do tronco. Por exemplo, o meu antebraço, ele tá mais proximal e minhas falanges do dedo estão mais distal, porque tá distante do tronco. Quanto mais distante do tronco, eu utilizo esse termo distal. A linha média, novamente, para que vocês, né, divide o corpo em lado direito e lado esquerdo, tá? Divide em partes exatamente igual. É claro que é uma linha imaginária, tá? Passa bem no meio do osso externo, né? E a linha lateral é toda a estrutura que está afastada do plano mediano. O plano mediano passa aqui, onde eu tô grifando de vermelho. E essas partes laterais aqui, ó, lateral direito, lateral esquerdo, são chamadas linhas laterais, tá? Ok? Os membros superiores, linhas laterais. Aqui também tem um videozinho de planos e linhas, também vou deixar lá lá embaixo, né, para vocês lá no descritivo, que é para vocês poderem acessar e observarem esses vídeos, planos e linhas, tá? Pra tirar alguma dúvida, ok? E essa é a nossa primeira, é a introdução realmente da anatomia, tá? E obrigada.
Obrigada pela sua presença, volte mais vezes, dê um like, se inscreva no nosso canal para você sempre estar vendo, às vezes, alguma aula que interessa a você para tirar alguma dúvida. Também pode perguntar nos comentários que eu puder ajudar, que eu souber, todos nós temos conhecimentos limitados, mas no que eu puder ajudar e pesquisar para você, com certeza farei.